Ok, então boa tarde pessoal, meu nome é Luana, eu sou enfermeira, mestre em saúde coletiva e teleconsultora aqui no Telesaúde. A proposta então dessa nossa conversa hoje é tirar algumas dúvidas demandadas pela coordenação da atenção básica do município de Joinville, para que a gente pudesse conversar e ampliar um pouco mais a discussão que já está disponível na outra webconferência que está no acervo já sobre o acolhimento. Então, eu respondi nos slides aquelas dúvidas. Eu vou começar falando um pouco sobre o acolhimento e aí nós vamos conversando, vocês vão anotando as perguntas para nós discutirmos no final. Então, o tema da nossa conversa hoje é o acolhimento. E o objetivo é que a gente possa construir um conceito sobre o acolhimento e responder as dúvidas e as dificuldades para implementá-lo na prática. Eu coloquei aqui das equipes de Joinville, porque a princípio a demanda tinha vindo desse município, mas as nossas webconferências elas são abertas, então se todas as outras equipes que estão acessando, que estão nos ouvindo, são bem-vindas. E com certeza é um tema que é difícil para todos nós profissionais da saúde e é muito rico ter a presença também de outras equipes para poder ampliar ainda mais a nossa discussão. Sintam-se bem à vontade, vão anotando. Qualquer questão também, se tiver problema, digitem no chat que eu vou acompanhando aqui. Então, quais são os passos da nossa apresentação? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é acolhimento, quem faz o acolhimento, quem faz a classificação de risco, como que está o acolhimento e a classificação de risco dentro do ESUS, como trabalhar a demanda espontânea e programada, como gerenciar as agendas, como inserir a odontologia nesse processo de acolhimento e como realizar o acolhimento em unidades da rede que não tem estratégia de saúde da família e equipes de agentes comunitários de saúde. Muito do que eu estou trazendo para vocês, além de uma bagagem teórica, conceitual, é fruto também da nossa experiência de trabalho aqui do Telesaúde, em parceria com as equipes, fazendo as teleconsultorias para apoiar os municípios, as equipes, os profissionais a implementar as ações de acolhimento no seu dia a dia de trabalho. Então, essas colocações, tudo que eu trouxer também está alicerçado no trabalho aqui do Telesaúde Santa Catarina. Bom, então, o que é acolher? De forma geral, o que a literatura nos traz é que acolhimento é muito mais do que uma ação na nossa rotina de trabalho. Então, o acolhimento, ele está muito intimamente relacionado com a postura dos profissionais. Então, quando a gente pensa na palavra acolher, o que vem à nossa cabeça, o que vem à nossa mente? Quando nós nos sentimos acolhidos? Vamos pensar fora da unidade de saúde. Quando nós chegamos num lugar novo, que a gente não conhece ninguém, ou um trabalho novo, ou um grupo de amigos novos, um lugar que nós nunca visitamos. O que faz nós nos sentirmos acolhidos? E é nesse sentido que o conceito de acolhimento ele vai. Então, o acolhimento é sim uma ação, ele é sim também uma ação que completa o processo de trabalho das equipes, mas ele é também uma postura que tem a ver com a nossa posição enquanto profissionais, a nossa relação com os usuários, nas diversas atividades assistenciais, nas técnicas que nós realizamos, mas também na forma como nós nos relacionamos com esses usuários, com os nossos colegas, com as famílias, com a comunidade de forma geral. E está intimamente relacionado nesse sentido a nossa postura acolhedora, a nossa postura respeitosa, a nossa postura empática, ética, humana e de relacionamento enquanto não só profissionais usuários, mas
pessoas, seres humanos. Então, as relações que nós construímos no nosso dia a dia. E essa postura, ela implica, então, que a gente tenha não só um horário da nossa agenda para fazer o acolhimento, mas mais do que isso, que esse acolhimento seja a nossa forma de responder às necessidades dos usuários, de nos responsabilizarmos por essas necessidades, de envolver todo o serviço que nós dispomos na nossa unidade e, além dele, outros serviços, outros setores, outros níveis de atenção, para garantir que aquele usuário que nos procura, aquela família que nos procura, a comunidade que nós atendemos, tenha as suas necessidades atendidas e as respostas para os seus problemas, de forma que a gente possa juntos construir a solução para eles. Então, o acolhimento é essa postura, é essa mudança de olhar que vai para além da ação de atendimento, de consulta, de procedimento, de aplicação de medicação, enfim, mas nessa relação entre seres humanos que compõem a nossa prática diária no serviço público de saúde, nos serviços de saúde em geral e muito particularmente na rede de atenção básica, já que se o nosso sistema de saúde é orientado para que a gente tenha uma atenção primária coordenadora do cuidado, que se responsabilize pelos seus usuários, que os conheça, que possa acompanhá-los ao longo do tempo, que possa conhecê-los. E para conhecer, a gente tem que ter essa relação que vai além do atendimento fechado ali no consultório, mas que vai para a relação que se estabelece, no vínculo que se cria nesses momentos acolhedores, com essa nossa postura acolhedora. Então, mas o acolhimento ele também é uma ação que compõe o processo de trabalho para operacionalizar as ações, para fazer com que a gente possa prestar uma assistência de qualidade, resolutiva, adequada. Então, com identificação dos problemas dos usuários, com classificação do risco para um atendimento equitativo e que possa também, a partir desse acolhimento como ação, dar condições de que a gente compreenda, construa uma compreensão de qual é o problema, de qual é a necessidade, priorize e possa, por meio da ação, dar um encaminhamento seguro e resolutivo para aquelas necessidades. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar? No final da apresentação, eu vou deixar para você, vai ter também a lista das referências que a gente utilizou, mas isso que eu estou trazendo para vocês está também nos cadernos de atenção primária que o Departamento de Atenção Básica lançou já tem algum tempo e que tratam do acolhimento com classificação de risco, do atendimento à demanda espontânea, do atendimento à demanda programada. Então, o acolhimento, ele não é uma sala com porta fechada, com horário pré-definido para acontecer. O acolhimento é uma ação e uma postura transversal em todo o nosso trabalho em saúde, em todo o nosso trabalho na atenção primária. O acolhimento, ele pressupõe escuta qualificada. E o que é escuta qualificada? Não é só ouvir o que a pessoa está dizendo, mas é construir com ela a compreensão do que ela está dizendo para identificar o que é problema para ela. É uma postura empática e não simplesmente simpática. Não basta nós estarmos ouvindo, mas estarmos pensando em outro lugar e tirando as nossas próprias conclusões a partir daquilo que a pessoa está nos trazendo. Então, muitas vezes, quando nós terminamos de ouvir um usuário, para nós a prioridade é uma, mas para ele o principal problema, a principal necessidade que ele está nos trazendo é outra. De toda aquela história que ele nos conta,
O que ele quer de verdade é uma coisa muitas vezes diferente daquilo que nós entendemos que ele estaria procurando ali. Então a escuta qualificada prevê isso, que a gente tenha condições de espaço adequado, sim, de respeitar sigilo, ética, tudo que o usuário merece e tem direito, mas de não só ouvi-lo e tirar as nossas conclusões, e sim ouvir o que ele realmente está nos trazendo. Prever acesso, e quando a gente fala em acesso dentro do acolhimento, não é simplesmente a entrada no serviço que tem a ver com as condições de acessibilidade, para garantir que todos os usuários possam ter rampa de acesso, ter corrimão na escada para conseguir subir com apoio, ter portas largas para passar a cadeira de rodas, ter poltronas, enfim, para todo mundo chegar e conseguir ficar ali na unidade. Não é só isso, é isso sim. Também nós temos que garantir que as pessoas possam chegar nas unidades, que nós possamos chegar até elas, mas mais do que isso, acesso prevê respostas positivas às necessidades que nos são trazidas. Então, acesso prevê que a pessoa chegue para nós, mas também encontre em nós a resposta para aquilo que ela está precisando. E de forma equitativa. Tem pessoas que vêm para nós simplesmente pedir qual que é o dia que ela consegue agendar a consulta com o enfermeiro. Agora tem outras pessoas que vão chegar para o nosso atendimento e vão começar ali um atendimento que vai levar, por exemplo, a um transplante ou um centro de hemodiálise. Então, acesso é a garantia de resposta às diferentes necessidades que têm os diferentes usuários sobre os quais nós somos responsáveis. Esse acesso, essa escuta, possibilita que, por meio da nossa postura e ação acolhedora, que a gente desenvolva vínculo, crie laços para o acompanhamento longitudinal daqueles usuários. Além disso, que enquanto equipe a gente se responsabilize por aqueles usuários. Qual que é uma das propostas para o modelo de atenção do SUS orientado pela atenção primária como ordenador e coordenadora do cuidado? É que nós tenhamos uma postura proativa. Não simplesmente que a gente cruze os braços e fique dentro da unidade esperando os usuários chegarem até nós. Isso já foi superado, não pode mais ser assim. A proposta do trabalho da atenção primária, da estratégia de saúde da família, é que a gente tenha condições de conhecer o nosso território e olhar além daquilo que chega para nós. Olhar para o território e ver que tem pessoas que não conseguem chegar até nós e de que forma eu vou estabelecer com ela uma relação de vínculo, uma relação acolhedora, uma escuta qualificada para garantir o acesso dela ao que ela precisa. Resolubilidade. Acolhimento enquanto postura, enquanto ação, prevê que a gente resolva na atenção primária a maioria dos casos que chegam para o serviço de saúde dar conta. Então, hoje a gente sabe que a atenção primária tem condições de resolver até 90% das demandas, né? Entre 80% e 90% das demandas dos seus usuários. Acolhimento também é transversal enquanto direito de cidadania. Então, todas as pessoas têm direito ao atendimento de saúde de qualidade, a serem ouvidas, a terem acesso ao que elas precisam, a ter uma equipe que se responsabilize por elas, que dê condições de resolver os seus problemas, seja ali no âmbito de ação da equipe ou em outro nível de atenção, em outro serviço, conforme a necessidade. E acolhimento também enquanto humanização. Como não ser um cuidado humanizado? A Política Nacional de Humanização, ela traz como um dos seus alicerces o acolhimento. Então, para que o cuidado seja realmente acolhedor, a gente precisa trabalhar também a humanização. Então, essas coisas elas estão todas
elas têm conceitos, têm posições até diferentes, mas elas são todas uma, no sentido de garantir um cuidado integral e de realmente implementar o acolhimento na nossa prática. Então, o conceito que eu trago para vocês para fechar essa parte inicial sobre acolhimento é que o acolhimento significa a humanização do atendimento, o que pressupõe a garantia de acesso a todas as pessoas, acessibilidade universal. Diz respeito ainda à escuta de problemas de saúde do usuário de forma qualificada, dando-lhe sempre uma resposta positiva e responsabilizando com a resolução do problema. Por consequência, o acolhimento deve garantir a resolubilidade, que é o objetivo final do trabalho em saúde. Resolver efetivamente o problema do usuário. A responsabilização para com o problema de saúde vai além do atendimento propriamente dito. Diz respeito também ao vínculo necessário entre o serviço e a população usuária. Então, muitas vezes nós vamos ter alguns usuários que vão se sentir mais à vontade com um profissional para falar sobre o seu problema. E isso está muito relacionado ao vínculo, à postura daquele profissional com o qual o usuário se sente mais à vontade. Então, não tem só a ver com a ação acolhedora, o desenvolver o trabalho conforme a equipe, o município, enfim, propõe, mas também com como aquele profissional se posiciona. Então, é um trabalho conjunto? Mas também é um trabalho, uma escolha individual dos profissionais. E também é fato, as pessoas são diferentes, elas têm mais proximidade, mais desenvolvem vínculo, confiança de forma diferente com as pessoas. Isso não quer dizer que um profissional seja melhor ou pior, mas sim que os usuários, eles têm condições de, conhecendo a equipe, da mesma forma que a equipe conhece aqueles usuários, fazer as suas escolhas. E vejam que nesse conceito fica bem claro os direitos já previstos na Constituição, que todos têm direito ao acesso, todos têm direito ao cuidado de qualidade e resolutivo. Então, a outra questão agora que a gente vai é em relação ao acolhimento, classificação de risco. Muitos profissionais, muitas pessoas têm essa dúvida, O que é o acolhimento, o que é a classificação de risco? Acolhimento é igual à classificação de risco, é diferente, um está dentro do outro, como é que é? Vejam que eu trouxe para vocês uma imagem representando, que o acolhimento é maior. E uma forma de implementar o acolhimento, de melhorar o acolhimento enquanto ação, enquanto mudança de organização do trabalho da equipe, é fazer a classificação de risco. Porém, o acolhimento, ele não é só para a demanda espontânea. O acolhimento prevê que todos sejam acolhidos, seja a demanda espontânea, programada, seja o acolhimento que se dá quando a gente faz a visita domiciliar e escuta as pessoas e acolhe as suas necessidades e responde àquelas necessidades. Então, o acolhimento é maior que a classificação de risco. O acolhimento, ele faz parte do processo de trabalho de todos os profissionais da equipe, todos. O médico tem que acolher, o enfermeiro tem que acolher, o técnico de enfermagem tem que acolher, o auxiliar, o gestor, o coordenador, o dentista, o psicólogo, o motorista, a recepcionista, a pessoa que trabalha nos serviços gerais. Todas as pessoas que atuam no serviço de saúde têm que estar preparadas, capacitadas para acolher os usuários. Somos todos equipe de saúde. Todos precisamos conhecer os serviços que a gente realiza na nossa unidade, no nosso município, o que não pode ser resolvido ali. E se eu não conheço, eu preciso saber para quem que eu posso encaminhar aquele usuário quando ele procura a minha unidade.
Então, o acolhimento, ele acontece nos diferentes espaços, pelos diferentes profissionais. Acolhimento pode acontecer na rua, quando a gente está caminhando, indo de um lugar para o outro e um usuário nos procura. Pode acontecer num momento de grupo, numa visita à comunidade, numa visita a um grupo, numa visita domiciliar, como eu já falei. Pode acontecer na sala de espera, no corredor, quando a gente encontra um pai e uma mãe que nos chamam num cantinho e querem trazer algo para discutir conosco. Então, o acolhimento é maior que a classificação de risco. A classificação de risco é uma ação que otimiza, que qualifica a implementação do acolhimento enquanto ação. Então, a classificação de risco tem uma discussão bem ampla, inclusive, entre categorias profissionais. Quem classifica o risco em serviços de urgência e emergência, quem classifica o risco em unidades que trabalham com saúde da família. Então, a classificação de risco é parte do acolhimento. Então, seguindo, a classificação de risco, o Ministério da Saúde propõe um caderno em que estão estabelecidos alguns fluxos, alguns protocolos das principais demandas agudas, dos principais casos de demanda espontânea que chegam para as equipes de saúde da família. Esse protocolo está publicado já dentro de um caderno de atenção básica de acolhimento à demanda espontânea e ele pode ser utilizado pelas equipes. A classificação de risco, ela não prevê que a gente mande pessoas para casa sem atendimento. O que a classificação de risco faz? O que o próprio nome está dizendo. Ela classifica o risco das pessoas, a prioridade para o atendimento. Então, a partir de estudos, de evidências, de protocolos já reconhecidos, já publicados, da experiência de trabalho com atenção primária no cenário brasileiro. Então, tem uma orientação de como a equipe pode se comportar para atender aqueles casos agudos e classificar as prioridades. As publicações do Ministério da Saúde, elas não dão uma orientação de que categoria profissional pode ou não realizar a classificação de risco, mas sim orientam que a classificação de risco seja feita por profissionais com competência técnica a partir da sua formação para tomar aquela decisão. Então, o que a gente tem hoje, que é do nosso conhecimento, alguns conselhos profissionais já normatizaram a atuação das suas categorias profissionais para classificar o risco em serviços de urgência, de emergência. Especificamente para a atenção primária, eu desconheço uma publicação de um conselho que determine quem classifica ou não. O trabalho na estratégia de saúde da família e na atenção primária de forma geral é um trabalho composto por uma equipe, realizado por uma equipe multiprofissional, com diferentes profissionais de diferentes formações, com diferentes competências que assumem o trabalho, o cuidado compartilhado, a responsabilização sobre um grupo de pessoas. Então, isso precisa ser discutido, trabalhado conforme a característica de cada serviço, da unidade, também conforme a postura dos profissionais. Existem diferentes modelos. O que já existe assim de discussões a respeito em relação à implementação para atenção primária? De forma geral, é mais comum que na rede hospitalar, por exemplo, se utilize a classificação de risco a partir do protocolo de Manchester. Então, a classificação de risco, a pessoa é acolhida, é recebida. Se ela veio para uma consulta programada, não é uma
uma demanda aguda, ela vai lá, vai ser acolhida, vai ser encaminhada para onde ela tem que esperar. Se ela veio para uma vacina, para um procedimento administrativo, enfim. Se ela veio por uma demanda aguda, a classificação de risco vai oportunizar que a pessoa seja avaliada em uma sala com condições para isso, por um profissional com competência técnica para seguir o protocolo escolhido pelo município, pela unidade, pela equipe e fazer a avaliação e classificar o risco, que vai dizer não que a pessoa é para ir para casa, reforço, mas que a pessoa precisa ser atendida agora, pode esperar um pouco, pode esperar um pouco mais, pode esperar bem pouquinho ou pode esperar até o fim do dia, enfim, é a prioridade do atendimento. O protocolo de Manchester, então, é uma publicação reconhecida internacionalmente que geralmente os hospitais utilizam. Para atenção primária no Brasil, como eu já falei, reforço, tem já um caderno publicado com um protocolo proposto pelo Ministério da Saúde. Porém, o que é importante reforçar? Protocolos são documentos, protocolos são redações de conteúdo em papel, protocolos são frios, são fixos. É o profissional que olha para aquele protocolo, que vai olhar também para aquele usuário que ele está atendendo, avaliando e colocar o protocolo em prática para que o usuário seja atendido da melhor forma. Então, o protocolo, ele orienta sim, ele é baseado nas melhores evidências, no que tem de publicação, porém, as pessoas, os acontecimentos em saúde são dinâmicos, eles mudam, eles não são sempre iguais, sempre tem exceção à regra, então é preciso que tenha uma discussão, que se oriente por um protocolo, por um fluxo, mas que haja discussão permanente pela equipe, pela gestão, pela coordenação, do que está atendendo às necessidades, do que não está. Se eu tiver uma dificuldade, eu sou enfermeira, eu avaliei o paciente, eu fiz a classificação, mas eu não fiquei segura. Eu preciso ter um reforço, uma retaguarda de eu poder chamar o meu colega dentista, o meu colega médico, de eu poder procurar o técnico em enfermagem que tem mais facilidade numa determinada situação e eles poderem me ajudar a fechar a classificação daquele quadro. Então, a responsabilização, a orientação de categorias profissionais, ela é algo que é específico de cada categoria. A gente sabe que tem muitas brigas, né, por o que é de um, o que é de outro, mas aos poucos as coisas vão se construindo e a gente precisa ter um olhar crítico também sobre isso, de poder avaliar, de poder opinar, de poder discutir e poder construir um protocolo que atenda às necessidades da nossa equipe no nosso município. Então, os protocolos... eu preciso reescrever um protocolo para o meu município? Não, já existem vários protocolos publicados, tanto do Ministério quanto em públicos, que a gente pode ler, se apropriar, discutir e criar um fluxo próprio para o meu município a partir daquele protocolo. Precisa discussão em equipe, precisa discussão com o Conselho Municipal de Saúde, precisa aprovação da gestão para que aquele protocolo seja implementado. Mas a gente não precisa gastar tempo e ter retrabalho de construir coisas que já estão dadas, já estão postas. Então, o que a gente precisa sim é discutir aquilo que já está acessível para melhorar, para adaptar a nossa realidade. Porque, por exemplo, Joinville mesmo, uma maior cidade do estado, com certeza tem equipes com realidades diferentes. E talvez, mesmo o protocolo sendo já adaptado para a realidade do município, em alguns casos ele vai deixar a dúvida de uma situação ou de outra nas diferentes composições das diferentes equipes. Então, são coisas que não são estáticas, não dá para propor e é assim e nunca mais vai ter discussão sobre isso, muito pelo contrário. Mas para fechar essa parte, então, eu reforço
que o acolhimento não é sinônimo de classificação de risco. A classificação de risco é uma forma de melhorar o acolhimento, promovendo um tratamento mais rápido, mais equânime, mais adequado a partir de cada situação das diferentes pessoas que procuram as unidades. É certo distribuir senha de atendimento e atender por ordem de chegada? Às vezes organiza, melhora a forma como as pessoas se distribuem no serviço, mas atender por ordem de chegada atende às diferentes necessidades das pessoas. É certo, eu Luana, eu sou gestante, por exemplo. Não estou gestante, tá, pessoal? Mas estou dando exemplo. Sou gestante, tenho um atendimento marcado. Eu sou prioridade. Eu sou prioridade perante outras pessoas que também têm atendimento marcado mas que estão relativamente bem como eu. Aí chega uma pessoa que cortou o pé, tá sangrando muito, perdendo muito sangue, ou que tá com a pressão muito alta, ou com uma crise de vômito, diarreia. É certo eu ter prioridade à frente delas, mesmo só por eu ser gestante? Ou aquelas pessoas que estão com um caso mais complicado, mais urgente, que eles estão passando por uma situação de constrangimento, eles merecem, eles precisam do atendimento mais rápido. Então essas coisas a gente precisa ir construindo e discutindo, e a comunidade precisa saber disso. Então, utilizar o trabalho dos agentes comunitários de saúde, conversar e construir em equipe com todos os profissionais para que todos entendam esses processos é muito importante, para que os agentes comunitários possam levar para a comunidade essa construção da equipe da forma mais correta e mais fidedigna possível. Participar das reuniões de conselho, trazer o conselho para participar das reuniões de equipe, construir com a gestão, é muito importante. E nos espaços públicos onde a comunidade se reúne, os conselhos locais, as associações de bairro, falar sobre como as equipes de saúde podem se organizar da melhor forma para acolher, para atender, para resolver os problemas da comunidade, é a melhor forma de ter aceitação, de ter uma construção e de assistência, de agenda, de organização de serviço que responda mesmo às necessidades daquela comunidade. Que passada essa introdução, então, falamos sobre o conceito de acolhimento, falamos sobre acolhimento e classificação de risco. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que está a questão do acolhimento, da classificação de risco dentro do ESUS. Então, nós temos aqui no Telesaúde Santa Catarina uma equipe de apoio ao ESUS, que dá apoio para o estado todo, e inclusive para equipes de fora, profissionais que nos procuram. Então, na última versão publicada do ESUS, que é a versão 2.0.08, já tem um espaço de registro da classificação de risco dentro do ESUS. Então, onde que está isso no ESUS? O ESUS ele tem diferentes perfis de atendimento, ele tem diferentes momentos da passagem daquele usuário pelo atendimento na unidade. E aí, no campo da escuta inicial, tem algumas etapas de preenchimento. Tem o preenchimento lá, que é obrigatório, de qual que é a CIAP, a classificação da atenção primária, do motivo que trouxe aquele usuário para atendimento, que pode ser detalhado fazendo uma descrição. Também tem o espaço na escuta inicial para os procedimentos realizados e tem o espaço da classificação de risco, que é obrigatória e dentro do ESUS, conforme proposto pelo sistema do Ministério da Saúde, ela pode ser feita por profissional de nível superior e técnico. Então, a classificação de risco dentro do ESUS AB
está disponível para profissional de nível superior e técnico. Vou mostrar para vocês, ó, essa é um print de uma página da escuta inicial, então bem no alto tem o espaço para preenchimento do motivo da consulta, que é o preenchimento da SIAP, a descrição, depois procedimentos que podem ser realizados, coleta de sinais vitais e logo abaixo a classificação de risco. Então, baixo, intermediário, alto ou o azul, que pode ser programado com mais calma, né? Então, aqui está a imagem mais próxima para vocês verem. Então, tem as duas possibilidades na classificação de risco dentro do ESUS. Casos não agudos, que é o azulzinho, né? E os casos agudos, então, que tem risco baixo, intermediário e alto, conversando também com o que está proposto nos protocolos em geral. A gente tem alguma variação dos protocolos de classificação de risco, às vezes inclui um laranja aqui entre o risco intermediário e o alto, que seria uma urgência aqui no meio, né? Então, alta emergência, atendimento imediato, e aí aqui no meio uma urgência que pode esperar alguns poucos minutos, né? E aí o risco intermediário e o risco baixo. Então, pessoal, se especificamente sobre o ESUS, o acolhimento enquanto ação, enquanto etapa do processo de trabalho, do atendimento ao usuário, ele está previsto nesse espaço, então, da escuta inicial, onde se ouve o motivo, se registra o motivo que levou o usuário a procurar a unidade de saúde, e aí pode-se classificar o risco desse atendimento, se for demanda aguda ou não aguda, então identificando qual que é a classificação do caso. Se tiver alguma pergunta em relação a isso, que não está aqui respondida, por favor anotem para fazer no final, mas isso é o que está dentro do ESUS, então, da última versão disponível que os municípios já estão utilizando. Bom, então, uma outra demanda que nos foi proposta para conversar é como trabalhar a demanda espontânea e a programada. Qual a diferença para o atendimento? Como eu já falei antes, o acolhimento está previsto não só para a demanda espontânea. Então, não é só quem nos procura sem um horário marcado, sem uma demanda aguda, que vai ser acolhido. Todas as pessoas precisam ser acolhidas. Reforço, acolhimento não só como ação, como etapa do processo de trabalho, mas como postura de atendimento, como postura profissional, como postura de pessoal, de humanização do cuidado. Então, precisam ser acolhidos todos os usuários que nos procuram, em todos os momentos, em todos os espaços. A demanda programada, ela tem uma característica diferente, porque a pessoa geralmente já nos procura porque ou ela veio para um grupo específico, ou ela veio para uma consulta que já está agendada, ou ela veio para uma vacina que está programada, para puericultura, né? Pesar, medir a criança, fazer a consulta do mês. O atendimento programado, ele geralmente não prevê que seja classificado o risco daquele atendimento. Então, quando a pessoa tem agenda, ela geralmente não vem por um problema, mas muito mais por um atendimento de rotina. Quando esse atendimento de rotina, ele inclui alguma coisa que está fora do normal, que não está bem, coincidiu que, por exemplo, a pessoa veio para o grupo de hipertensão, ou veio buscar a sua medicação, ela já era esse o dia dela retirar o medicamento, só que coincidentemente ela está com uma crise de hipoglicemia, então ela está com uma demanda aguda também. Tem demanda aguda?
é importante passar pela avaliação, pela classificação de risco, para dar uma resposta mais rápida no tempo certo. Não tem, vai para o seu atendimento, vai ser acolhida, orientada, é na sala tal, é em tal lugar, senta, fica à vontade, encaminha, responde alguma pergunta que a pessoa veio fazer. Então, são essas diferenças que a gente precisa prever. Casos já programados não exigem tanto da equipe, exigem um bom atendimento, ouvir, direcionar, mas a classificação de risco, por exemplo, ela é uma avaliação individualizada que vai estar condicionada aos atendimentos agudos. Vou voltar naquilo que eu perguntei antes. Fila por ordem de chegada não vai responder às necessidades dos usuários. Porque pode ser que chegou às 10 para mim uma pessoa infartando que não está ali desde as 5 da manhã. Que, por favor, né? Espero que ninguém precise chegar às 5 da manhã numa unidade para conseguir atendimento, mas, enfim, eu sei que ainda acontece. A pessoa que chegou às 10 infartando, ela precisa ser atendida antes do que a que chegou às 8 para uma consulta de rotina. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e tem que ter condições de fazer a avaliação desse usuário, dessa demanda aguda, para o caso dela precisar um atendimento prioritário. Essa imagem que eu trago para vocês, ela, para mim, é bastante forte. Ela estava numa publicação da RAD, se eu não me engano, já de algum tempo atrás, mas para mim é praticamente isso mesmo que nós fazemos com os nossos usuários. Então a gente impõe uma barreira que é praticamente um abismo intransponível entre a nossa salinha, a nossa posição de profissional, detentor do saber, dono do saber, que está ali esperando aquela fila de pessoas que precisam muito de mim e que eu preciso atender, mas que eu não quero também ter um contato tão próximo, porque eu não posso ter uma relação pessoal, eu não posso exagerar nos laços que eu crio, no vínculo. Então é isso que o acolhimento prevê que a gente supere. O atendimento acolhedor, a postura e a ação profissional acolhedora, ela tira esses muros, essas barreiras, esses abismos entre o profissional e os usuários. Eles tiram o profissional de trás da mesa e nos colocam ao lado do usuário, construindo junto, realmente escutando para realmente poder responder às necessidades. E aí eu estou falando usuário, mas isso é possível pensar e é preciso pensar enquanto família, enquanto comunidade, nos diferentes lugares de atenção. Então a equipe que está lá na ponta, ela atende os usuários, as famílias, mas a coordenação, a gestão, os momentos de reunião de equipe, eles vão precisar discutir também qual que é o espaço do meu território todo, do meu município, quais são as necessidades da minha comunidade de forma geral, que eu preciso acolher e que eu preciso responder. Muito bem. E como gerenciar a agenda? Então, nesse processo do que eu venho trazendo para vocês, gerenciar a agenda é uma resposta natural a tudo isso que a gente foi falando desde o início da nossa conversa. Bom, então, continuando, Como gerenciar as agendas para implementar, incluir o acolhimento pensado como ação, como parte do processo de trabalho no atendimento aos usuários. Então, um passo importante é realizar um mapeamento do meu território, identificar os riscos, priorizar os problemas. Isso é mais fácil com 100% de cobertura de estratégia de saúde da família? Sim, é mais fácil. Mais fácil quando a equipe atende uma população
dentro daquilo que é preconizado, consegue sim conhecer aquele território de forma mais ampla. Mas é possível também, se eu não tenho 100% de cobertura? Sim, é possível, né? As equipes de atenção básica, mesmo sem estratégia de saúde da família, elas conhecem o seu território, elas moram ali no município, elas podem discutir com outras unidades, outras equipes perto, com a gestão, com a coordenação, e é possível pensar na identificação de riscos, na priorização dos problemas. Avaliar as demandas. Quais são as principais demandas dos usuários que me procuram? Eles me procuram mais porque eles têm o que mais a equipe percebe é atendimento em saúde mental. E eu tenho um grupo de atividade física específico para idoso. Mas o que mais me preocupa enquanto atendimento são as demandas de saúde mental para o público jovem. Então, será que aquilo que eu estou ofertando de serviço atende às necessidades reais da população que me procura, da população que eu estou atendendo? Então isso é algo importante de nós pensarmos, né? Eu preciso conhecer aquele território, mas eu preciso também conhecer quais são as necessidades que fazem os meus usuários precisarem dos meus atendimentos. E quando eu falo meus, é enquanto equipe, né? Nunca pensando em atenção primária, pensando no atendimento individual, de um profissional, de uma categoria. Então, avaliar as demandas. Eu reclamo, minha equipe reclama porque a comunidade só vem para o posto para a consulta médica. Mas eu ofereço alguma coisa além da consulta médica? Então a gente precisa pensar nisso. O que eu estou oferecendo? Mas eu fiz um grupo de gestantes. Eu tenho um grupo de gestantes, mas as gestantes não vêm. Que hora que eu estou fazendo esse grupo? As minhas gestantes querem grupo? Então, será que eu estou gastando a energia da minha equipe com as demandas certas, com os serviços, as ações certas? Então, precisamos, reforço, escutar as nossas famílias, os nossos usuários. Precisamos construir com eles a identificação dos problemas, das necessidades que são prioritárias. Não dá para fazer tudo? Não dá. Muitas vezes, né, a gente não consegue mesmo atender todo mundo como queria, ter todos os grupos que queria. Mas o que é prioridade, então? Não pode ser só o que é prioridade para a equipe. E eu estou botando em segundo plano a equipe? Não, eu sou profissional de saúde também. Eu também já trabalhei na atenção primária. E a gente precisa sim ter acordos com a gestão, com a coordenação. Vou dar um exemplo da minha prática. Quando eu estava em equipe de saúde da família, na atenção primária, nós fazíamos grupo de gestantes à noite. Porque à noite a família podia vir. Inclusive as gestantes. Gestação não é doença, elas trabalhavam, enfim. Mas elas queriam participar junto com os seus companheiros, com a sua mãe, com outro filho, com alguém de confiança que elas escolhessem. Então, nós criamos o grupo à noite. E aí a participação era bem alta. Mas eu sei que para eu, profissional, ir trabalhar à noite, a gestão precisa me liberar. A gente sabe que tem questões administrativas, ou vai receber hora extra, ou vai compensar horário. Então essas questões precisam estar pactuadas também para que a gente possa construir o cuidado. Só que já está previsto também para o modelo proposto para a atenção básica, especialmente da atenção primária, da estratégia de saúde da família, que as equipes tenham um horário ampliado de atendimento. E o horário ampliado não é só de meio-dia, fica aberto de meio-dia, mas tem pessoas que saem da cidade para trabalhar e que tem uma hora de almoço só. Todos nós sabemos que uma hora de almoço não dá tempo de ir para a unidade de saúde, voltar, almoçar, fazer tudo, né? Então,
Para a equipe X na unidade Y, o melhor horário ampliado seria de noite. Para a equipe A na unidade C, o melhor seria no sábado de manhã. Então, isso também. Que horário ampliado é esse? As pessoas não vêm no horário ampliado. Então, não vamos mais ter horário ampliado. Mas será que eu consultei a minha comunidade para isso? Então, é nesse sentido que vai o mapeamento, a identificação, reconhecimento do território e a proposição de ações de serviços para atender às necessidades. Não reproduzir prescrições protocolares sem construção com a comunidade, precisa territorializar. Então é isso que eu estou falando, o que dá certo num lugar não dá em outro. Protocolos são bons? São ótimos, são importantíssimos, mas eles orientam, eles não podem ser um documento fixo que não permita adaptação. Repito novamente, equipes diferentes, profissionais diferentes, usuários diferentes, processos dinâmicos, as coisas funcionam de formas diferentes. As agendas também não devem ser restritivas, em que a gente tenha só um tipo de ação, ofertando serviço para só um tipo de público. Então, o serviço público é sim diferente do serviço privado, e não somos só serviço de atendimento para mulher, idoso, criança. Somos serviço para atender a todos. Isso quer dizer que eu preciso ir lá laçar o adolescente para ele vir para o posto, sei lá, uma vez por ano? Não. Mas eu preciso criar uma relação com essa comunidade para que quando aquele adolescente precise, ele sinta confiança, ele saiba que ele pode me procurar. Então, são nessas coisas que a gente precisa pensar, que relação a gente tem com a comunidade, que serviços a gente oferece, que fazem a população adscrita da minha área saber que quando ela precisar, eu sou a primeira opção dela. E isso é um sinal de que ela se sente acolhida, porque se quando ela precisar, ela sabe que o primeiro lugar que ela vai procurar é a unidade, isso quer dizer que ela se sente acolhida. Isso quer dizer que nós estamos tendo uma postura acolhedora, uma postura receptiva, uma postura empática, uma postura de responsabilização e de resolubilidade perante aquela população. Ampliar a oferta de serviços, então isso também conversa com o que eu falei até aqui. Outra questão que conversa com isso que eu estou falando veio especificamente a odontologia como exemplo, mas não é única, né? A gente tem diferentes profissionais de diferentes categorias, em diferentes unidades, serviços, que às vezes estão um pouco fora, assim, dessa postura, dessa prática das equipes. Então, vamos conversar sobre acolhimento, vamos mudar a forma como nos posicionamos e vamos implementar as ações de acolhimento também na nossa rotina de trabalho, nos diferentes espaços, por todos os profissionais. Aí tem um determinado profissional, um determinado grupo que puxa para o outro lado e que se separa, que não quer, que não concorda, que não consegue. Como é que a gente faz para puxar? Não tem receita de bolo, né, pessoal? A gente sabe, assim, tem ideias. O que eu estou trazendo aqui é um pouco da experiência de também outras equipes que já conversaram com a gente. Trabalhar em equipe é difícil. É difícil fechar essa relação com a equipe, só que é importantíssimo que a equipe toda compre a mesma proposta, fale a mesma língua. Isso quer dizer que tem que ter todo mundo a mesma opinião? Não quer dizer, né? Todos temos direito de concordar, de querer coisas diferentes, mas a gente precisa chegar num acordo enquanto equipe e propor as ações que possam envolver a todos. Então, programar juntos, envolver na discussão, reunião de equipe com todos os profissionais, momentos de integração, dar espaço para ouvir. Citando a odontologia que veio como exemplo, uma forma de implementar, por exemplo, as ações de acolhimento, existem
acolhimento enquanto ação, a pessoa chega na unidade, a pessoa da recepção encaminha, vai para atendimento na odontologia, por exemplo, já está agendado, vai esperar, é caso agudo, vai passar pela recepção do dentista ou da sua equipe técnica, que vai avaliar, vai classificar o risco, vai ver a gravidade. Todos os profissionais precisam ser envolvidos nas visitas domiciliares, no cuidado às gestantes, aos idosos, às crianças, grupos. Então, isso é um processo de construção e de integração que vai além da implementação das ações de acolhimento. Então, envolver o grupo, trabalhar em equipe, permeia todos os processos, né? Tem que ter um planejamento compartilhado. A agenda tem que ser coletiva. Não pode cada profissional construir a sua agenda e não ter discussão, não ter momentos compartilhados de atendimento, de discussão, construção de projeto terapêutico singular, visita compartilhada. Então, o caminho que para mim é viável, que a gente tem trabalhado com as equipes, é isso, é desenvolver aos poucos momentos de integração, fazer reunião de equipe, ter propostas também e estímulos da coordenação de equipe, de unidade, de atenção básica de forma geral, de espaços coletivos, a agenda não ser fixa, não ser fechada, ser uma agenda integrada. A agenda precisa ser da equipe, não pode ser só de fulano, cada um atende do seu jeito, na sua sala, Então, essas questões precisam ser discutidas para ajudar a envolver também todas as categorias. E enfermagem, odontologia, medicina, com os seus diferentes corpos, técnicos, nível superior e técnico, são uma equipe mínima, mas isso vale também para equipe de farmácia, de psicologia, saúde mental, todas as especialidades, nutrição, enfim. Todos os profissionais que compõem a rede de atenção primária precisam estar envolvidos, precisam se conhecer, precisam saber que podem contar um com o outro. Quem tem mais familiaridade com um tipo de trabalho, de atendimento, com quem eu posso contar quando eu não dou conta. E isso a gestão, a coordenação pode ajudar. Criar desenhos, a rede de referência para onde vai. Não estou falando da referência formal de pactuação de número de atendimento, mas referência técnica de apoio. E nesse sentido também o Núcleo Telesaúde pode apoiar, porque o nosso espaço de teleconsultoria é aberto para todas as dúvidas. Por exemplo, Joinville tem um fluxo específico na endocrinologia e na ortopedia para os encaminhamentos médicos, mas as teleconsultorias que o Núcleo Telesaúde oferece estão abertas para todos os profissionais de todas as categorias, para qualquer tema. Isso é livre, o profissional tendo uma dúvida pode mandar para a gente, pode discutir, a gente pode organizar momentos de enviar mensagem de texto com a resposta, pode agendar momentos de teleconsultoria síncrono, que é via chat para conversar o teleconsultor com a equipe. Então tem diferentes formas da gente discutir os casos específicos. E seguindo então, outra questão em relação ao acolhimento, como realizar o acolhimento enquanto ação em unidades que não são de equipe saúde da família e que tem a equipe de agente comunitário. Então, o acolhimento, voltando, acolher não é uma ação específica de uma categoria profissional, de um tipo de equipe. Acolher é parte do processo de trabalho, da nossa escolha profissional de trabalhar com saúde. Então, é postura e é ação. E isso independe do tipo de serviço. Sim, é difícil, às vezes, ter o cuidado sobre a organização do serviço quando eu não tenho uma equipe de saúde da família de referência, mas lembrem que eu fui falando sobre
a classificação de risco para demanda espontânea, o acolhimento para todas as demandas. Então é possível pensar na realidade do município e estabelecer uma mesma rotina de receber a demanda espontânea, de classificar o risco, tanto nas unidades com saúde da família e na SEM. E o acolhimento no sentido de postura, de ética, de humanização, de receber e responder positivamente, isso serve para todos, em qualquer serviço. Isso é forma de olhar para que atenção eu quero prestar, para que cuidado eu quero prestar, de que forma eu quero cuidar da minha comunidade. E isso é discussão ampla mesmo, de coordenação, de gestão, com todos, com o Conselho de Saúde, com todos os profissionais, para pensar que postura, que posicionamento profissional, pessoal e de serviço eu quero ter, tanto para dar para os meus usuários, quanto também para receber dos meus usuários, né? Porque eu não estou isentando os usuários da sua parcela. Só que uma coisa que é importante a gente pensar, que nós construímos ao longo da história, por muito tempo, um modelo em que o que era mais importante era o atendimento especializado, com a maior complexidade possível, a maior tecnologia possível, no melhor centro lá especializado. E agora, desde o SUS e aos poucos a implementação da estratégia de saúde da família, a orientação para atenção primária, a gente está querendo inverter, nós estamos tentando mudar a forma como nós construímos e mostrar para os nossos usuários, para as famílias, para a comunidade, para a população em geral, que o que é mais importante, que o que é a maior necessidade nossa, não está numa consulta com medicamento. Isso é importante? É muito. Eu não estou dizendo que o cuidado clínico individualizado, a prescrição medicamentosa, o diagnóstico da doença não é importante. Mas eu estou reforçando que a gente vem mudando e percebendo com o passar do tempo, os estudos, que as demandas em saúde são muito mais relacionais e de situações que são possíveis resolver na atenção primária, com outras formas de atenção que não só o atendimento clínico individualizado, como consulta num lugar fechado, uma salinha de procedimento, enfim. Então são essas coisas que a gente precisa pensar quando olha para o nosso território, quando olha para a postura que a gente quer para o nosso serviço. Acolhimento, então, não é só uma ação como passo para chegar ao atendimento médico ou odontológico ou de enfermagem, e não é responsabilidade exclusiva das equipes de saúde da família. Acolhimento é responsabilidade de todo o serviço de saúde. Para fechar, então, eu vou trazer para vocês alguns tópicos para pensar, para refletir, para estimular também vocês até a ficarem com dúvida, mandarem teleconsultoria para a nossa equipe. Alguns caminhos para pensar o acolhimento. Não dá para a gente botar a culpa nos usuários. Mas eles só querem saber de consulta médica. Eles só querem saber de retirar a medicação. Eles não querem grupo. Não dá para a gente culpabilizar os usuários. É culpa dos profissionais? Não é isso que eu estou dizendo também. Só quero reforçar e pensar com vocês que é muito maior que isso. A mudança que a gente pensa, que tem no acolhimento um eixo transversal, primordial para a implementação desse modelo integral de vigilância orientado para o usuário e não para as doenças, isso é algo que se constrói coletivamente e que não é culpa do usuário. Construímos todos, historicamente, uma outra lógica que nos últimos anos a gente vem tentando inverter. Então é preciso olhar para o todo, não só para aquilo que os usuários nos dizem e das conclusões que a gente tira, porque também a gente está concorrendo
constantemente o modelo que a gente propõe, que a gente discute, é contra-hegemônico, ele vai contra tudo que a mídia de forma geral prega. O que é bom é ter medicamento, bom é ter grandes hospitais, e o fortalecimento dessa rede de relações, que é muito mais não de alta complexidade tecnológica, mas sim de alta complexidade de formação de profissionais. É isso que nós estamos colocando que é o mais importante, então a gente precisa construir com todos. Eu já vou abrir para perguntas, vão anotando aí que vocês vão poder passar no chat, tá? Então, outra coisa, mudança de modelo, ela exige engajamento profissional pessoal de equipe de gestão com a comunidade. Então, somos todos responsáveis, mas precisamos criar esses espaços para construir coletivamente. Não esquecer da dimensão humana e ética. Então, como é que nós estamos nos comportando com aquilo que os usuários trazem para nós? Como que nós estamos valorizando essas relações profissional, usuário, o estabelecimento de vínculo, a relação de confiança que muitas vezes eles têm conosco e a gente não consegue devolver para eles. É preciso trabalho interdisciplinar centralizado na equipe e não em uma categoria ou duas profissionais especificamente. O cuidado em saúde na atenção primária prevê o trabalho de equipe. Cada um tem a sua contribuição e ela é importantíssima. Pensar na ambiência. Que unidade nós estamos oferecendo? Uma unidade fria, sem vida, sem atrativo para os usuários, daí fica difícil competir. Às vezes a unidade é simples, mas o carinho, o cuidado de ter uma flor, de ter cor, de deixar bonito, deixar legal para receber, isso também já manifesta o nosso acolhimento, o quanto nós queremos receber as pessoas. A agenda precisa ser pensada coletivamente. A agenda é da equipe e não do profissional individualmente. Não dá para ter uma agenda só da gestão, da coordenação que as equipes não conheçam. Precisa ter essa conversa, essa construção, planejamento, monitoramento, avaliação coletivos. Diagnóstico das necessidades, então, conhecer o território e poder reconhecer as suas necessidades. Definir responsabilidades, organizar o atendimento às diferentes demandas, classificar o risco. E uma coisa é fato. Quando a gente pensa em todas essas questões, pensa em implementar o acolhimento, pensa em melhorar o atendimento, pensa em classificar risco, está previsto que a gente tenha, sim, principalmente no início, uma maior demanda, porque iniciar as mudanças, fazer as transformações, mudar a forma como a gente está organizado e como está cuidando e sendo cuidado, gera um atrito, a mudança, ela sempre traz um desconforto, então a gente precisa estar preparado para justamente responder também a essa maior demanda que pode aparecer, mas que ela é também minimizada se a construção for com a comunidade. Se a gente olhar e propor sozinhos, muitas vezes não vai ser aceito. Muito bem, então, até aqui a minha fala, bastante coisa, falei até mais do que eu imaginava falar com vocês, era para ser 40 minutinhos, eu vou deixar aqui posto para vocês visualizarem os contatos. Para todos que têm login e senha, sintam-se muito à vontade para entrar, solicitar teleconsultoria também para os casos específicos.